Antes de começar já a falar, né, eu vou pedir, né, que a gente fazer uma oração, rezar uma Ave Maria, entregar nas mãos de Nossa Senhora, neste momento, que eu tenho certeza que Deus vai falar com cada um de vocês, né, e que Ele se sirva de mim, da Andriele, né, para que a gente seja o instrumento de Deus na vida de vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, assim, numa frase, né? Resumindo, o que é a vocação? Como disse o Bruno, vocação vem do latim, da palavra vocare, que quer dizer chamado, né? Então, a vocação é um chamado de Deus para nós, né? É Deus que chama. Pega comigo a Bíblia e vamos pegar na página, a Andriele anota ali no quadro, e vocês anotem no caderno, né? Sempre que precisar e quiserem voltar a relembrar essa passagem, vocês não vão esquecer. É a passagem de Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22. Mateus 4, versículos 18 ao 22. São apenas 4 versículos, mas fantásticos, né? Então eu vou ler aqui e vamos meditar, nos inspirar nesta palavra. Naquele tempo, estando Jesus a caminhar junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu, a consertar as redes. E os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que forte. Jesus encontrou os discípulos, né? 2 irmãos, Pedro e André. E o que ele disse? Segue-me. Ele chamou. Jesus chamou. E o que eles fizeram? Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Então a vocação é isso. É um chamado de Deus para você. Jesus chega e fala: Gustavo, segue-me, né? Andriele, segue-me, né? Clara, vem e segue-me, né? É Jesus que olha para cada um de vocês e te chama, né? Primeiro de tudo, o que é o maior chamado que Deus tem para nós? A santidade. A santidade, né? A santidade. Mateus, se quiserem anotar, passagem de Mateus 5, versículo 48, o que Deus nos diz? Sede santos, como Deus vosso Pai é santo. Eu gosto de dizer assim, que Jesus não falou assim: sejam santos, você que é fervoroso na fé, você que é padre, você que é freira, você que é pregador, seja santo, o resto está fora. É assim? Não, é para todos. Então todos são chamados à santidade. David, seja santo. Euler, seja santo. Todos nós, né? Essa é a primeira vocação de todos nós, ser santos, né? Outra palavra, outro conceito muito forte, né? Que é para todos, que Deus chama, é o amor, né?
Deus nos chama a amar. Qual que são os 2 maiores mandamentos? Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então ser santo é amar, né? É fazer a vontade de Deus. E o que Deus quer? Que nos amemos uns aos outros. Amá-lo em primeiro lugar e depois aos irmãos. Então gravem isso. Essa é a primeira vocação. É a santidade, é o amor. Mas, é claro, o amor se concretiza, né? Se manifesta com gestos concretos, né? Com decisões, com propósitos de vida. Aí que entra, né, na vida de cada um a forma com que Deus quer que eu ame, né? A forma que Ele quer que eu seja santo. E não é todo mundo igual, cada um é do jeito. A forma que Deus quer que eu seja santo é diferente da da Andriele, é diferente da do Rafa. Cada um, Deus tem uma forma, um propósito para você, para que seja santo. A forma, né, com que Ele quer que você seja santo. Olha que fantástico. Eu vou usar bastante este livrinho, eu já apresentei em outros retiros. É o documento do Papa Francisco, Exortação Apostólica Pós-Sinodal, ou seja, foi feita com os resultados do sínodo, que é a reunião de vários bispos do mundo, não todos, né, uma parte dos bispos do mundo, e eles reuniram, fizeram um encontro no Vaticano só para refletir sobre os jovens, a fé e o discernimento. E depois de todas as partilhas, os testemunhos, as riquezas, né, o discernimento de todos eles elaboraram um documento final, que era o documento do sínodo. Depois o Papa pegou tudo aquilo que eles concluíram com aquele documento final e ele fez o seu próprio documento, dando a sua palavra para os jovens do mundo inteiro. E esse documento se chama Christus Vivit, que significa, né, em latim, significa Cristo vive. É um documento para os jovens, é para nós. E no final dele, nos 2 últimos capítulos, o Papa fala só sobre a questão da vocação, do discernimento. E é fantástico. Eu convido a todos que leiam, meditem, né, e escutem a palavra do Papa para nós jovens hoje, que é muito forte. E eu já vou pegar o primeiro parágrafo que ele fala aqui sobre a vocação. Aí ele diz assim: é verdade que a palavra vocação pode ser entendida em um sentido amplo, como o de Deus. Inclui o chamado à vida, ou seja, nós temos a vocação à vida, né? Não à morte, à vida. O chamado à amizade com Ele, o chamado à santidade e assim por diante. Isso é valioso, porque situa toda a nossa vida diante de Deus, que nos chama e nos permite entender que nada é fruto de um caos sem sentido, nada é por acaso, mas que tudo pode ser integrado em um caminho de resposta ao Senhor, que tem um projeto estupendo para nós. Essa palavra me impactou. Deus tem um plano estupendo para você, né? Grandioso, extraordinário, né? Mas como que isso vai acontecer? Se a gente diz sim. Se a gente faz como Maria. O que Maria disse para o anjo? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então Deus escolheu Maria desde toda a eternidade para ser a mãe do Salvador, né? Ela sabia disso? Não. Mas ela tinha fé. E ela se abandonou, ela amava Deus acima de tudo, e o que Deus quer é o que eu quero. E ela, quando Deus falou, né, através do anjo, você será a mãe do Salvador, ela disse sim. E Deus não fez maravilhas na vida dela? Fez. Aquela que era a última, mais humilde, esquecida, se tornou a maior. Aquela que doravante todas as gerações chamam de bem-aventurada. Isso não é estupendo? É muito forte. E é isso que Deus tem para você. Ele tem um plano estupendo. Não significa que você vai estar no mundo inteiro pregando, evangelizando, vai ser famoso, vai ser papa, não sei. Não, mas talvez você lá no escondimento, no teu trabalho, na tua faculdade, você vai ser um testemunho gritante do evangelho e você vai arrastar os teus irmãos para o céu. É isso que Deus te chama. Cada um do seu jeito. Não sei, para mim Deus me chamou à vida religiosa.
Para você, para alguém aqui, Deus pode chamar sacerdócio. Para algum pode ser como pai e mãe de família, como elder, né? Cada um, Deus tem uma vocação. Mas qual é a tua vocação? É para isso que a gente está aqui hoje, para discernir. E eu te digo, se você responde à vontade de Deus, você será santo. E não só isso, você será feliz, porque a gente só é feliz quando faz a vontade de Deus, né? E a gente só é triste quando a gente foge de Deus, né? Então, a nossa vocação é uma resposta a Deus, resposta do plano estupendo que Ele tem para nós. Vejam essa frase que está aqui na parede, que eu acho espetacular, e ela resume tudo sobre a vocação. Quem puder, vamos ler junto? Não se escolhe a própria vocação, a gente recebe e deve procurar reconhecê-la, estar atento à voz de Deus, espreitar os sinais de sua vontade. Muito forte. Não se escolhe a própria vocação, a gente a recebe. Então, Deus tem uma vocação para você, mas qual que é? Escute, procure descobrir o que Deus quer para você. E se você descobre e diz sim, você será muito feliz. Muito feliz. Eu digo por testemunha própria, né? Então, escute a vontade de Deus e deixe que Ele faça o seu plano extraordinário na tua vida, né? Mas esteja livre, esteja com amor, com abandono, com confiança. Amém? Então, a vocação é um chamado. Deus chama e nós respondemos. Mas, vamos à frente. Tá, então Deus me chama primeiro a santidade, né? Deus me chama o amor. Mas de qual forma que Ele quer que eu viva a santidade? Que forma que Ele quer que eu ame? Aí agora entra a segunda parte, né? A segunda questão do nosso encontro. Quais os tipos de vocações? Né? Quais que são os meios com que eu posso ser santo e que eu devo discernir, eu devo conhecer para saber qual que é o que Deus me chama, né? Então eu vou pedir para a Andriele que anote ali no quadro, vocês anotem no caderno. Primeiro lugar, então quais são os tipos de vocação? Primeiro lugar, que já todos nascem, né, com esta vocação, é a vocação leiga, né? O leigo, que é o cristão batizado. Todo cristão, né, foi batizado, ele já tem uma vocação, né, de ser testemunha de Cristo no mundo, aonde estiver, ser testemunha do Evangelho. Esta é a vocação dos leigos. Só que, como leigo, ele pode se dividir ainda em dois subtópicos, né, digamos assim, exatamente. Então, como leigo, tem os leigos, vou colocar primeiro a vocação ao matrimônio, né? Então, ou seja, como leigo, né, tem aqueles, que é a grande maioria, né, que juntos, né, se conhecem, se amam e decidem por formar uma família, né? Essa é a vocação matrimonial. Eu vou colocar primeiro e depois a gente comenta, né? Segundo, forma de vocação leiga, solteiro, né? Como solteiro, porque tem aqueles que não casam, né? Mas também não são padres, não são religiosos, são solteiros, né? Ou não escolheram, ou escolheram, né, ser solteiro, ou às vezes não querendo, mas ficou, né? Isso acontece, né? Então tem o matrimônio e os solteiros. Agora, 2, né? A segunda forma, assim, também pode-se dizer estado de vida, né? Estado de vida como vocação, a vocação religiosa, né? Vocação religiosa, essa vocação maravilhosa que a gente vai partilhar melhor, né? Quanta graça ela nos dá. E por último, número 3, é a vocação sacerdotal, né? Então basicamente tem esses 3 estados de vida, esses 3 tipos de vocação. A vocação leiga, né, que pode ser leigo como pai e mãe de família, ou solteiro. A vocação religiosa
e a vocação sacerdotal. Agora, então, o que é, na prática, essas vocações? Você quer passar para a Andriele? Ela vai falar sobre a vocação leiga, né? Então, com base no catecismo da Igreja Católica, quando a gente procura aqui sobre vocação, tem muita coisa, né? É um desafio até escolher que parte que a gente vai comentar, né? Dica de leitura. Então, vamos começar aqui. Então, o que são os leigos, né? Às vezes a gente entende, eu sou leigo em tal assunto, né? Então, é uma pessoa que não sabe sobre tal assunto. Mas não é esse sentido o que a gente tem aqui quando fala de vocação, né? Então, sob o nome de leigos, entendem-se aqui todos os cristãos, exceto os membros das sagradas ordens, né? Ou do estado religioso, né? Então, tem os religiosos, os sacerdotes, então quem não é nem religioso nem o sacerdote seriam os leigos, né? Então, eles são constituídos em povo de Deus, né? Pelo batismo, então somos todos leigos. Agora, a vocação dos leigos, né? É específico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais e ordenando-as segundo Deus. Então, a nossa vocação é amar a Deus, né, na nossa vida cotidiana, né, fazendo os nossos trabalhos, atuando em sociedade. A eles, portanto, cabe de maneira especial iluminar e ordenar de tal modo todas as coisas temporais a quais estão intimamente unidos, que elas continuem e se façam e cresçam segundo Cristo e contribuam para o louvor do Criador e do Redentor. Então, o leigo, né, tem aquela passagem, né, sejam sal da terra e luz do mundo. E o Padre João também sempre fala bastante do fermento na massa, né? Então, um cristão, às vezes, lá no emprego, no ambiente que você está, na escola, na faculdade, ele tem que ser aquele fermento. As pessoas olharem para você e sentirem Cristo ali, como vocês comentaram, né? Que o cristão é um outro Cristo. As pessoas têm que olhar para você e sentir aquele amor, né, que vem de Deus. Mais um pouquinho sobre isso, né? Falando essa questão da sociedade. Só esse que você acabou de ler, qual que é o número, o parágrafo? 895. Anotem. Parágrafo 895 do Catecismo da Igreja Católica. Mais específico, coloque lá 898. 98. Que é esse exatamente que eu acabei de ler. Então, como a gente comentou, o leigo é essa pessoa que está na vida em sociedade, né? Não que, por exemplo, o elder não esteja, né? Porque tem as pessoas que vão ter só a vida contemplativa, mas aqui, por exemplo, você também acaba tendo contato com a sociedade. Mas os leigos, eles vão estar atuando mais fortemente, né? No dia a dia ali, em vida e sociedade. Então, a pessoa humana tem essa necessidade de vida social. Esta não constitui para ela algo acrescentado, mas é uma exigência de sua natureza. Então, a gente tem essa necessidade desse contato com o outro, né? Mediante o intercâmbio com os outros, a reciprocidade dos serviços e o diálogo com os irmãos, o homem desenvolve as próprias virtualidades, responde assim à sua vocação. Então, cada um de nós temos os nossos dons dados por Deus, né? E a partir do momento que a gente coloca isso a serviço do outro, como vocês colocaram também, né? A vocação é sempre um serviço, é sempre doar-se ao outro. Como vocês depois vão comentar a questão também do matrimônio, né? Também é um servindo o outro. Sim. E a gente, como irmão, também é sempre esse diálogo, esse serviço, desenvolvendo todas as nossas vocações. Também, como já foi mencionado, uma das primeiras vocações, né? Somos todos chamados ao amor. Deus, que criou o homem por amor, também o chamou para o amor, vocação fundamental e inata de todo ser humano, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Então, esse aqui também marque o 1604, que é a vocação primordial, né? O chamado ao amor. Primeira vocação. 1604. Então, como leigos, nós devemos ter sempre na oração que a gente faz para o Carlos e Jesus tem, né? De gritar o evangelho com a vida. 1604, né? Então, gritar o evangelho com a vida. Então, como que cada um pode se perguntar, lá no ambiente que eu tô, como que eu posso gritar o evangelho com a minha vida, né?
Porque às vezes você não é permitido que você fique evangelizando as pessoas falando, né? Talvez não é o ambiente adequado, talvez. Mas pelas suas atitudes, né? Como que você pode gritar esse evangelho com a vida, com as atitudes? E aqui também é um trecho que é muito forte, a primeira vez que eu ouvi isso. Eu vou ler com vocês, depois a gente comenta. As bem-aventuranças respondem ao desejo natural de felicidade. Então, todos nós temos um desejo de felicidade, né? E esse desejo é de origem divina. Deus o colocou no coração do homem a fim de atraí-lo a si, pois só Ele pode satisfazê-lo. Então, a gente vê tantas pessoas que buscam essa felicidade em tantos lugares e não encontram, porque foi Deus que colocou esse desejo, essa busca, e a gente só vai satisfazer essa busca em Deus. Até ontem eu estava estudando um pouco a questão da vocação, e eles falavam que o primeiro passo para um discernimento é quando você percebe aquela vocação, e você sente alguma coisa no teu coração. Então, às vezes, a pessoa vê um padre e sente no coração aquele desejo de também atuar como padre. Você vê um casal, você sente o desejo de atuar, de formar uma família, né? De receber esse sacramento do matrimônio. Então, sempre aquele desejo, perceber isso, né? Que Deus nos fala, o que mais nos toca no coração quando a gente percebe assim na vida cotidiana. Então, sempre estar atento a esse chamado, porque é isso, né? Deus nos colocou esse desejo da felicidade que a gente só encontra quando se aproxima dele. Também aqui no Catecismo vai falar bastante sobre os sacramentos, que os sacramentos nos aproximam. Então, como a gente comentou, o batismo nos vai tornar todos leigos, né? Filhos de Deus. E a partir da nossa vida, né, a gente vai fazendo essa iniciação cristã, recebendo os sacramentos, é algo que nos auxilia também. Então, a questão da Eucaristia, se eu penso assim, é uma coisa que acontece comigo, né? Se eu quero participar da Eucaristia, eu tenho que estar em amizade com Deus, né? Em estado de graça. Então, às vezes você está na tua vida, você pensa alguma coisa, aí você fala, não, mas se eu fazer isso vai me distanciar de Deus, eu não vou poder receber a Eucaristia por causa disso? Então, é uma das coisas que a gente pode pensar, não, mas se eu quero estar unido a Deus, eu quero estar recebendo a Eucaristia, então eu não posso ter determinadas atitudes, né? Aí, às vezes, as pessoas falam, inclusive, semana passada eu vi isso 2 vezes de 2 pessoas diferentes. Ai, nossa, não sei como é que você ainda consegue ser católica, são tantas regras, são tantas coisas, Aí, aqui no Catecismo, no número 1974, fala o seguinte: os conselhos evangélicos, ou seja, os conselhos que foram deixados no Evangelho, né, ao longo da Bíblia, manifestam a plenitude viva da caridade, que jamais se mostra satisfeita, por não poder dar mais. Atestam seu dinamismo e solicitam nossa prontidão espiritual. A perfeição da nova lei consiste essencialmente nos preceitos do amor a Deus e ao próximo. Os conselhos indicam caminhos mais diretos, meios mais fáceis, e devem ser praticados conforme a vocação de cada um. Então, não é que é cheio de regra, são dicas, digamos assim, não são regras, né? São maneiras, caminhos mais fáceis para a gente encontrar a nossa meta final, que é o céu, e nessa terra conseguirmos satisfazer esse nosso desejo de felicidade, servindo aos irmãos, e como a gente falou, o mandamento maior, né? O amor, a primeira vocação. Seria isso. E a gente deve entender, como eu falou, os mandamentos, as leis de Deus na igreja não são um peso, um fardo, é liberdade. Quanto mais eu sigo, mais eu obedeço a Deus, mais eu sou feliz. É o contrário, só que o mundo quer fazer do jeito dele, então tudo que proíbe aquilo que ele quer, ele fica com revolta. Né? Então é o caminho para a felicidade. Então vocês viram, essa é a vocação leiga, ser testemunha de Cristo no mundo, gritar o evangelho com a vida. Você já pensou se vocês, leigos, não são testemunha de Cristo no mundo, a quantia que o mundo vai ganhar da gente? Porque está cheio de leigo no mundo. Os padres não podem estar em todos os lugares, são poucos. Os religiosos não podem estar em todos os lugares. A grande maior parte do mundo é formado por leigos. Se os leigos não evangelizam, a igreja se perde. Né? Então é uma vocação. Pregação, falar de Deus é só para padres? Não, né? Ter santidade de vida, né? Ser testemunho do evangelho, organizar retiros, tudo mais, é só para sacerdotes e religiosos? É para todos,
Desde que a pessoa tenha uma santidade de vida, uma busca, né, por viver o plano de Deus, todo mundo é chamado a ser discípulo missionário, né? Então essa é a primeira vocação de todas, a vocação dos leigos, né? Seja ele solteiro, seja matrimônio. Então, aprofundando um pouquinho, né, eu partilho a parte teórica, depois o Euliérica partilha a parte prática, né? O que é o matrimônio concretamente na vida. Mas, basicamente, o que é o matrimônio? É uma vocação extraordinária de Deus, né? Foi Deus que instituiu o matrimônio, né? Crescei-vos e multiplicai-vos, amai-vos uns o marido deixa sua casa, né? E se une a sua esposa, e juntos já se formam uma só carne, né? Olha a grandeza da vocação matrimonial. Ou seja, duas pessoas de histórias totalmente diferentes se amam, né? E já deixam, né, toda sua família, tudo que tem, para gerar uma nova família, né? Gerar vida. Então, a vocação matrimonial é algo lindo, é um reflexo do amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo entre um marido e uma mulher. É uma vocação, entendam isso, anota no caderno. Toda vocação é uma vocação a doar-se, a sair-se de si. Então, toda vocação é uma doação, né? O marido e a mulher são chamados a um se doar ao outro, né? Um dar a vida pelo outro. Olha que diz, agora não lembro de cabeça, em Efésios 5, versículo 24, 25, São Paulo diz: marido, amai vossas esposas como Cristo amou e deu sua vida por ela. Entende? Então não é oba-oba, quero casar, quero ter filho e não sei o que lá, gosto dela, vamos morar junto. Não, é dar a vida pelo outro. Por isso que a vocação do matrimônio exige grande preparo. Exige grande preparo, não é assim de improviso. É algo extraordinário e muito forte, que só é possível ser vivido até o fim com muito preparo, com muita oração, com muito discernimento, com muita maturidade. Entende? Por isso que muitos casamentos não vão até o fim, porque não estão alicerçados na rocha. Então, a vocação ao matrimônio é um doar-se pelo outro, estar aberto à vida, gerar filhos, ser testemunho do amor de Deus para o mundo. Amém? Então, essa é a vocação extraordinária do matrimônio. Tem aqueles, né, que alguns por livre opção, né, não querem constituir família, não se sentem chamados a isso, e são como solteiros, né, são testemunhas de Cristo no mundo. Tem várias pessoas, né, que não constituíram família e são exemplares, são um grande testemunho de Deus. Então tem os leigos solteiros, né, e tem aqueles que também não queriam, mas acabaram, né, ficando por circunstâncias, né? Mas todos são chamados a ser testemunhas no mundo. Segunda, essa é a minha praia. Vocação religiosa. O que é a vocação religiosa? Eu vou pegar aqui um trecho do Concílio Vaticano II, né? Documentos, aqui tem os documentos do Concílio Vaticano II, que foi uma reunião dos bispos do mundo inteiro. O sínodo é uma parte, 300 mais ou menos. Já o concílio é os bispos do mundo inteiro. Todos que a igreja tem vão lá e se reúnem, né? Os dois últimos foram lá no Vaticano, mas pode ser em vários lugares no mundo. E nesse último tinha 3.000 e alguma coisa de bispos, muitos bispos, né? A gente nem sabe. E lá eles discerniram, rezaram e refletiram sobre tantas coisas para a igreja no mundo de hoje, que Deus pede para a igreja hoje. E lá eles lançaram vários documentos, a palavra, né, dos bispos do mundo inteiro e do Papa para a igreja. E num desses documentos eles fizeram especificamente sobre a vida religiosa, né? O que a igreja entende pela vida religiosa, o que ela pede, o que ela convoca, né, para os religiosos. E olha que frase fantástica, acho que aqui resume tudo, a vocação à vida religiosa. Já no número 1 do documento, né, anotem para que vocês também futuramente possam pesquisar e ler, né? Só que ele está em latim, o nome do documento é Perfectem Caritatis, é em latim, né? Mas eu vou anotar aqui.
Então, no número 1 da Perfecta Caritatis, o Concílio Vaticano II diz o seguinte, prestem bem atenção. Logo, desde os princípios da Igreja, houve homens e mulheres que, pela prática dos conselhos evangélicos, procuraram seguir a Cristo com maior liberdade e imitá-lo mais de perto, consagrando cada um a seu modo a própria vida a Deus. Olha que forte. Ele diz, pela prática dos conselhos evangélicos. Aqui o que ele está falando, entende por conselhos evangélicos? São os 3 votos, né? Vamos anotar. Esta é uma das características. O que é o religioso? Uma característica fundamental da vida religiosa é os 3 votos. Qual que é o primeiro voto? Castidade. Só que eu vou colocar entre tracinho, a palavra melhor é celibato, né? Não vou colocar castidade e celibato, porque às vezes tem das 2 formas, mas eu vou explicar o porquê. Estes são os 3 votos da vida religiosa: castidade, celibato, pobreza e obediência. Então aqui ele está falando no Concílio Vaticano II. Logo desde o início da Igreja houve homens e mulheres que, pela prática dos conselhos evangélicos, ou seja, pelo voto de castidade, pobreza e obediência, procuraram seguir a Cristo com maior liberdade e imitá-lo mais de perto. Ou seja, imitar a Cristo. Todo católico é chamado a imitar Jesus. Todos devem imitar Jesus no amor, na doação, na paciência, na humildade, na simplicidade, na caridade, na fé, na esperança. Entende? Todos nós devemos imitar Jesus. Mas o religioso, ele é de uma forma mais profunda. Porque ele faz os 3 votos: castidade, pobreza e obediência. O que são esses 3 votos? O voto de castidade ou celibato é a opção para não casar, né? Jesus casou? Não. Ele poderia ter casado? Sim. Ele estava lá no casamento, Jesus aprova e glorifica, né, o sacramento do matrimônio. Mas ele fez a opção por não casar. Por quê? Para estar disponível ao reino de Deus. Vamos usar um exemplo bem concreto? Eu gosto de falar isso, por exemplo, algumas pessoas falam, né? Mas eu acho que o padre deveria de casar. Eu acho que frei ou freira deveriam de casar. Tem certeza? Então vou dar um argumento que eu acho que vai ser muito convincente para dizer por que tem pessoas que não se casam para se dedicar ao reino de Deus. Vamos pensar, por exemplo, está lá o pároco, né, na sua paróquia, e aí chegou uma fiel, né, e falou assim, padre, meu pai morreu, né? E ele vai ser feito o velório, o senhor poderia fazer a encomendação do corpo, né, as exéquias? Daí o padre fala, minha filha do céu, eu queria ir, mas minha filha está doente, tem que levar no médico. Né? Ele já não pode atender, não pode estar ali disponível para o povo. Entende? Isso é um exemplo, mas para quem? Ou ainda está no início, né, de uma vida familiar, mas só quem está vivendo sabe o quanto que é uma grande responsabilidade, né? Aí você já imaginou, já tem filhos para educar, tem a esposa, né, para se dedicar e amá-la e servi-la, tem o trabalho para sustentar a família, além disso, ainda dar bênção aos defuntos, fazer a unção dos enfermos, celebrar a missa, confessar, né, formar o povo de Deus. Você acha que dá conta? O padre que se dedica só a isso já quase não consegue. Imagine fazendo tudo junto. Não dá. Então Jesus, ele poderia ter tido uma família e também sair pregar, mas ele não teria toda a liberdade que ele teve como celibatário. Entendeu? Então esse é o voto do celibato. É aquele que faz a opção por não casar para poder se dedicar só à missão. Entendeu? Então esse é o primeiro voto. O segundo é o voto de pobreza, né? Não precisa explicar muito. A pobreza é ser pobre, né? É não ter bens, não ter mais do que não ter coisas, a gente não tem, né? Mas é não ser apegado às coisas, né? O religioso, ele não tem conta bancária. Eu não tenho conta no banco, eu não tenho salário, eu não tenho nada. Eu tenho as coisas que eu tenho comigo, que eu uso o celular, né? Eu uso ele para poder evangelizar, mas não é meu, não está no meu nome.
não fui eu que comprei, era do Euler e a mãe pagou para mim, né? Essa jaqueta aqui foi a Marisa que fez e me deu, né? Eu acho que a maioria tudo é ganhado. Então, voto de pobreza, porque assim, vai dizer que não é verdade, as pessoas muitas vezes se tornam escravos das coisas, né? Querem acumular dinheiro, riqueza, trabalhar, ter coisas e tudo mais. E aquele que é um missionário, um discípulo de Jesus Cristo, não pode ter isso. Aliás, ninguém, né? O apego ninguém deve ter. Mas o religioso é de uma forma mais radical. Ele não só não é apegado, mas também não tem as coisas, né? O que tem, né, está à disposição para evangelizar, mas a gente não tem, né? Sei lá, não temos riquezas, né? Para poder servir. Vamos usar, por exemplo, né? A minha vocação é missionária. Se Deus me chama para evangelizar em outro país, eu penso, meu Deus, mas o que eu vou fazer lá com a minha chácara? Né? Vai deixar abandonada? Entende? É coisa para estar desapegado, né? Está disponível o reino de Deus. Esse é o voto de pobreza. Jesus tinha bens? Eu acho que só tinha roupa que ele usava. O resto não tinha nada. Ele dizia, não tinha casa, não tinha nada. Jesus era pobre mesmo, né? Ganha de nós, né? A gente ainda está no chinelo. Mas ele dizia, as raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde pousar a cabeça. Não tem casa, aonde Deus mandar ele vai indo. Então o religioso também, ele não tem bens para poder estar disponível para o reino de Deus, né? Terceiro, obediência. O mais forte. O que é o voto de obediência? O voto de obediência é renunciar à própria vontade, né? Ou seja, não é fazer o que eu quero. O Padre João, por exemplo, né? A gente tinha já antes, né? A Andriele já participava antes, alguns não lembram. A gente já tinha os retiros. Olha, eu vou usar um exemplo bem concreto. A Tailina é testemunha. Eu fui rezar no colégio agrícola. Não foi ideia minha, né? Foi a professora Yolanda que conversou, né, com os alunos. Lá estão, né, tem os jovens que querem fazer um grupinho de oração lá no colégio. O senhor poderia ir lá nos incentivar, nos ajudar, Padre João, dar um apoio, né, no início, assim, com os jovens? E o Padre João falou, não, o irmãozinho Helder vai lá, ele vai lá representar. Tá bom, vamos lá. Né? Mas eu achei que, tá ali, você estava no primeiro, que a gente se encontrou no corredor lá. Cara, eu tremi aquele dia, porque eu cheguei, vou rezar junto, né? Aí cheguei, uma tropa de gente que eu nunca vi na vida. Daí a professora Lana falou, esse daqui é o irmãozinho Helder, e ele vai conduzir o terço hoje. Conduzir? Eu vim para acompanhar. Eu falei, meu Deus, me ajuda, né? Então foi, e não foi uma bênção, né? Então assim, eu fui em obediência. Que eu não fui eu que, eu quero ir lá e tal, né? Mas depois se tornou algo tão maravilhoso que eu não queria parar mais, né? Então, isso é voto de obediência, é fazer a vontade de Deus que se expressa no superior. No caso, o Padre João é o meu superior, ele me diz, faz isso, eu faço, não faz isso, eu não faço, né? Porque Jesus era obediente. Não está lá em Filipenses 2, versículo entre o 1 e o 11, ele diz assim, e Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha que forte, né? Jesus foi obediente em toda a sua vida, até a morte, e das piores mortes que poderia existir, até a morte na cruz. O que ele disse lá no Getsemane, né? Lá no Horto das Oliveiras, na sua última oração antes da crucificação, tem um livro que fala que aquela foi a oração mais linda que pôde existir no universo. Jesus diz, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, ou seja, que eu não seja crucificado, mas, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se o Senhor quer que eu vá para a cruz, eu vou. Se é para a salvação dos meus filhos, eu vou. Olha que forte, né? Então todos nós somos chamados a fazer a vontade de Deus, todo mundo. Mas o religioso é mais radical, porque ele é obediência em tudo, né? Por exemplo, eu não posso escolher, vou ali na sorveteria, vou dar um rolezinho com os amigos. Não, eu deixei tudo
para seguir Jesus, eu tenho minha missão. Então, assim, já o leigo não, se quiser vai, né? Tem várias coisas, eu não posso fazer o que eu quero, né? Tem o cronograma de vida, tem horário para estudar, tem horário para Santa Missa, tem horário para ensaiar música, tem horário para trabalhar, tem horário para rezar o terço, tem horário para as refeições, tem horário para tudo, né? Claro, tem alguns momentos maleáveis, né? A gente vê o que tem prioritário, aproveita e fazer outra coisa, está precisando, mas tem tudo certo. Então não é assim, eu não quero, eu vou fazer isso, não estou com vontade. Azar teu? Você não fez voto de obediência? E a gente tem que entender que o voto de obediência não é um peso, ai meu Deus, eu queria fazer aquilo, mas não posso. Gente, é uma alegria. Quanto mais eu faço a vontade de Deus, mais eu sou livre, né? Então poderia dizer assim, em vez de 3 votos, poderíamos colocar 3 liberdades. O que é o voto de celibato? É a liberdade das pessoas, não ser apegado, né? Vamos ver quantos exemplos, talvez você já viu assim, uma pessoa lá, uma esposa que perdeu o marido, ficou sem chão, a vida dela acabou. Claro, é o amado da tua vida que vocês, né, se doaram na alegria, na tristeza, na doença, mas ninguém é eterno, uma hora alguém vai morrer. E a pessoa perde o sentido da vida por causa de perder a pessoa. É um apego. Isso não é da vontade de Deus. O primeiro lugar a gente deve ser apegado a Deus. Aos filhos, né? Os filhos um dia cria, né? Prepara eles para o reino de Deus, vão sair de casa. E daí agora, meu Deus, meu filho saiu, e agora que tristeza. Não, tem que ser desapegado das pessoas. E o religioso é de uma forma mais forte ainda, porque ele faz a opção por não constituir uma família. Então o voto de celibato é o desapego das pessoas. Voto de pobreza é a liberdade das coisas. Não ser apegado nas coisas, não ser apegado a bens, dinheiro, terra, casa, celular. Não, é tudo pó, né? Então, desapego das coisas. E o voto de obediência, que é o mais forte, é a liberdade de si mesmo, né? Vamos, um exemplo forte. Romanos 7,19, anota essa passagem. Romanos 7,19. São Paulo nos diz: em verdade, eu já não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. Então, se você quer fazer só a tua vontade, coitado. Tem muita coisa, a maioria talvez, das coisas que a gente quer é o que não é bem para nós, é o que nos prejudica. Então, quando eu faço o voto de obediência, eu renuncio minha própria vontade, sendo que eu sei que se eu sendo obediente, eu vou fazer certo, porque é a vontade de Deus. Entenderam? Então, eu acho que ficou claro o que é os 3 votos, o que é a vocação à vida religiosa. É uma liberdade, um despojamento total de si mesmo para servir a Deus. É algo extraordinário, né? E o Tanqueray, este livro aqui, Compêndio de Teologia Cética e Mística, que eu poderia colocar, eu mudaria o nome por Manual de Santidade, como ser santo. Ele diz aqui sobre a vida religiosa. O religioso, todos têm a missão de ser santos. Mas o religioso, mais ainda, é uma obrigação. Se ele não quiser ser santo, ele peca mortalmente, porque é a própria essência da sua vida, buscar a santidade. Porque ele fez uma opção. O leigo também pode, né, viver a obediência, né, só querer a vontade de Deus e não a própria. Ele também pode viver a pobreza, né, ser desapegado das coisas e até ser... ter menos coisas mesmo, né? Praticar mais caridade e ajudar os pobres. Ele também, celibato daí depende, se for um matrimônio não vai viver, mas a castidade é para todos, né? A pureza na sexualidade, todos podem viver, mas ele não fez um voto solene, um compromisso. Eu, diante de Deus e da comunidade, prometo viver a castidade, a pobreza e a obediência. Então a sua responsabilidade não é tão grande como a do religioso que livremente fez essa opção. Então eu sou obrigado a buscar a santidade. Se eu não for, se eu quiser fugir da santidade, miserável. Né? Então, não vou me estender, essa é a vocação religiosa. Por último, sacerdócio. Né? O que é a vocação sacerdotal? A vocação sacerdotal é algo extraordinário também. Toda vocação é extraordinária, né? O que é o sacerdote? É aquele que se torna outro Cristo, mas no sentido mais profundo do que o leigo. Todos nós devemos ser outro Cristo na terra. Mas o leigo pode chegar na Santa Missa e dizer:
tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós? O leigo pode fazer isso? Não, né? Isso é algo para o sacerdote. Ele é persona Christi, né? Ele é a pessoa de Cristo. Na hora que ele está falando, já não é ele, é o próprio Jesus. Tomar isto e comer isto é o meu corpo. É o corpo do Padre? Não, é o corpo de Jesus. Então, é o próprio Jesus que está ali na pessoa do Padre. É só o Padre que pode dizer: e agora eu te absolvo de todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É só o sacerdote. Então, é uma vocação extraordinária de ele dar continuidade ao que Jesus fez. Jesus perdoou os pecados, Jesus instituiu a Eucaristia, né? Jesus anunciou duas características do sacerdócio. O sacerdote é aquele que deve instruir os fiéis, ou seja, dar catequese, orientar a palavra de Deus, os ensinamentos da igreja, e santificar os fiéis, ou seja, instruir e santificar. Santificar como? Pela administração dos sacramentos, pela Santa Missa. A Santa Missa não é o maior meio de santidade, né? Nós nos cristificamos, é a maior fonte de graças. E segundo, a Santa Missa, a confissão, né? Pecou, se arrepende, vai lá e confessa, e o Padre, na pessoa de Cristo, destrói todo o pecado. Então, é para qualquer um? Não, né? É só por uma graça extraordinária, é pelo sacramento da ordem. Então, este é a vocação sacerdotal, são aqueles servos de Deus que se dedicam a dar continuidade à missão de Jesus, mais profundamente, ao pé da letra, né? Na Eucaristia, sobretudo, e no sacramento da confissão. Entenderam os tipos de vocação? São 3 estados de vida: leigo, religioso e sacerdotal. Agora eu vou pedir para Andriele apagar, pode apagar tudo. E agora a gente vai entrar numa coisa, não vou me estender muito, né, que o tempo voa. Algo muito importante. Então tá, são essas as vocações. Deus tem um chamado para nós. Qual que é o teu? Né? Qual que é a vocação que Deus tem para você? Agora eu vou dar passos para como discernir a própria vocação. Anote cada um. Isso é fundamental, né? Então vamos lá. Pode colocar em cima, como discernir a própria vocação, né? Como discernir? Por que muitos jovens não encontram a felicidade na vida? Porque não encontraram a vocação que Deus os chamou. Primeiro, que muitos nem se questionam, vive a vida do jeito que quer, do jeito que gosta. Mas toda vocação é um chamado, é um convite a sair de si mesmo, a renunciar-se, né? Mas como que Deus quer que eu faça isso, né? Em qual estado de vida? Então, primeiro lugar, número 1, serão 7. Primeiro passo para discernimento vocacional: oração silenciosa e prolongada. Coloca isso. Oração silenciosa, anotem. Oração silenciosa e prolongada. Isso é o Papa que fala aqui, na Christus Vivit. Ter momentos de oração. Como que eu vou ouvir a voz de Deus? O que Deus está chamando para mim, se eu não paro para ouvir Ele? Né? Eu tenho que parar para ouvir a voz de Deus. E aonde é o melhor meio para ouvir a voz de Deus falando para mim? É a oração, né? Então, primeiro, eu tenho que ter uma vida de oração. E uma oração silenciosa, né? Você e Deus, está lá em Mateus 6, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o Pai que está no segredo, e Ele falará com vós. E prolongada, não é assim, rezei 5 minutos, o que o Senhor quer de mim, tchau. Né? Não, deixa um tempo, aí entra, né, o deserto, né? Eu vou falar, né, depois também, mas eu já antecipo. Eu fiz o deserto do eremitério, 24 horas, deixei tudo, e fiquei só eu e Jesus. Gente do céu, foi forte. E Deus falou comigo. Se você não deixa esse momento só você e Deus, você não vai escutar a voz de Deus. E não vai discernir a própria vocação. Entendeu? Então, primeiro passo, oração. Segundo, ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Isso é muito forte. Porque eu sou testemunha. Passagens que marcaram minha vida. Muito forte. Uma delas, eu vou pegar ela aqui, peço que todos peguem junto na Bíblia. Uma passagem fortíssima. Está em Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo 10,
versículos 28 ao 30. Naquele tempo, Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus declarou: em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, desde agora, neste tempo, casa, irmãos, irmãs, mães e filhos e terras, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Então não há quem não deixe tudo e não receba 100 vezes mais. Gente, o que isso fez na minha vida foi muito forte. Eu falei, meu Deus, se eu deixar tudo por Jesus, eu vou ganhar 100 vezes mais, né? Isso é fantástico, eu quero receber todas essas graças e a vida eterna, o céu, né? Isso foi um marco na minha vocação. E se eu não lesse a Bíblia, eu saberia disso? Não. Então, leiam a Bíblia. É fundamental, principalmente o Evangelho, né? Para discernir a própria vocação. Terceiro, conhecer-se. Autoconhecimento. Isso é muito forte, porque às vezes tem... Olha, isso é interessante. Tem jovens que dizem, eu quero ser padre. Eu quero ser padre. Mas não se conhece. Ele não sabe que para o sacerdócio, ele não está percebendo que ele, por exemplo, é preguiçoso. E padre não pode ser preguiçoso, porque tem que estar disponível para o reino de Deus. Chama lá, padre, eu vim a confessar lá o pessoal. Ixi, mas eu tenho que, não sei o que lá, às vezes inventa uma desculpa. Não dá, tem que estar disponível, né? Então, ali ele já vê que ou ele não tem a vocação ao sacerdócio, ou ele tem e ele tem que se converter. Tem que renunciar à preguiça. Então, primeiro, a gente tem que se conhecer quais que são as minhas qualidades, quais que são as minhas limitações. Essa vocação que eu sinto que Deus está me chamando, eu estou preparado para ela? Eu tenho as virtudes necessárias? Aí entra esse discernimento. Se eu tenho, glória a Deus, abraça. Se tem alguma coisa que ainda está meio, né? Não desanima. Pede a Deus a graça de mudar, né? A gente não nasceu... Euler, você nasceu marido? Não. Você vai se tornando. Eu não nasci religioso. Eu me torno religioso. Ninguém nasceu pai, se torna pai. Então Deus vai dando as graças para a gente abraçar aquela vocação. Entende? Então isso é muito forte. Então precisa se conhecer. Quarto, engajar-se na igreja. Isso é muito bom, porque quando a gente se compromete, se envolve na igreja, a gente vai potencializando, vai desenvolvendo as nossas capacidades, as nossas virtudes, os talentos, as amizades, e com o contato com os outros a gente vai se conhecendo e Deus vai falando através das pessoas, e a gente vai conhecendo as vocações, os caminhos, Deus vai mostrando qual que é a nossa, né? Então é necessário o engajamento. Quinto, conhecer as vocações, né? Ninguém ama e deseja o que não conhece. Eu não conheço aquilo, mas eu quero. Você não vai se sentir atraído e arrastado para aquela vocação se você não conhece. Ninguém vai sentir o chamado à vida religiosa se não conhece a vida religiosa. Eu não pensava em ser religioso, mas eu só fui sentir esse desejo e diz meu sim quando eu conheci, né? Então por isso que eu digo, conheçam as vocações, conheçam todas. Não tem assim, não, eu quero casar. Né? Mas às vezes Deus te chama a outra vocação, né? Você nem conhece, como você vai dizer que é só essa que você nasceu para isso, né? Ou também, às vezes a pessoa, não, eu quero ser religioso, mas às vezes ela não experimentou, não sabe como que é, a fundo, né? Às vezes não é matrimônio como você vê por aí, mas como Deus planeja a vocação matrimonial, precisa conhecer, né? Ninguém vai querer ser padre sem saber quem é o padre. Então, quinta etapa, conhecer as vocações, né? Conversar com pessoas que vivem essa vocação, isso é fundamental. Sexto, muito importante, direção espiritual. Isso é muito forte, porque tem coisas que a gente não está vendo em nós, que Deus está dando a graça e a gente não percebe. Eu não vi assim todas, uma estrutura, todo um preparo para uma vida religiosa, mas o Padre Jean falou, você pode, vá, não tenha medo, seja um missionário, você não vai se arrepender.
Eu não via isso, não imaginava, né? Mas ele foi me orientando. E ele viu que eu era safadinho, mas tinha uma estrutura, né? Então precisa de uma direção espiritual. Mas aqui entra, não precisa ser só com o padre. Em primeiro lugar, tem um diretor espiritual, mas tem um bom diretor espiritual, que fica só entre nós. Eu vou partilhar uma coisa com vocês. Teve um padre que eu fui confessar com ele e eu comentei, né? Eu vou pro Santuário de Divina Ternura, vou ser religioso. Ah, você vai com o padre João Rocha? Eu falei, vou. Então vamos ver quanto tempo você vai aguentar. Ajudou? Nada. Falei assim, ó, se fosse por ele eu tinha desistido. Falei, não, é para mostrar que eu posso ser fiel, que ele está errado, que eu vou abraçar, né? Então, tem um bom diretor espiritual, né, que busque a santidade. E aqui encaixa a última etapa, 7ª. Recorram a Maria. Busquem a Maria, fale com ela e peça que ela te oriente na tua vocação, porque Maria faz toda a diferença. Eu estava, né, nessa dúvida, o que é a minha vocação? Pedi a Nossa Senhora, me mostre um diretor espiritual que me leve para o céu. Só pedi isso, né, porque não queria às vezes algum que me atrapalhasse. E por providência o Padre João caiu na minha vida, né? E mudou tudo, né? O Padre João, implacável, radical, caminho de santidade, né? Ele me deseja a santidade, ele me ajuda, me corrige se eu estou errado, me incentiva, né? Se às vezes eu estou fraco, estou desanimado, foi espetacular. Eu tenho certeza que foi pela mão de Nossa Senhora. Então, recorram a Maria, peçam a ela que ajude vocês no discernimento vocacional. Amém? Ficou claro? Então, gente, não vou me estender, né? É isso. O que é a vocação? É um chamado de Deus. Quais são os tipos de vocação? Leiga, como matrimônio, solteiro, religioso e sacerdócio. E por fim, como discernir a própria vocação? Oração, ler a Bíblia, conhecer-se, engajar-se na igreja, conhecer as vocações, ter uma direção espiritual, pode ser com leigo também, pode ser com religioso. Se quiserem alguma dúvida, me perguntam, estou aí. E por último, né, recorram a Maria. Amém?